Todo mundo diz que é a favor da inclusão. É bonito falar, é fácil concordar. Mas incluir de verdade, dentro da escola, dentro de casa, dentro de você, já é outra história. E essa é a história que a gente quer contar hoje. E essa história é uma história muito importante para mim. Porque além de gestora escolar, diretora, eu também fui durante muito tempo coordenadora, professora de sala de aula que tive que trabalhar com alunos diversos e incluí-los, e sou mãe atípica, além de psicóloga. Então eu sei bem onde apertam todos os calos. Durante muito tempo, a educação tratou a diferença como um problema a resolver. A criança diferente precisava ser acelerada, contida, adaptada, como se ela fosse uma peça torta que tinha que ser lixada para caber num molde específico. Nosso currículo flexível permite que cada criança aprenda do seu jeito e no seu ritmo, não porque a gente está cedendo ou adaptando para uma criança específica, mas porque a gente entende que cada ser humano tem o seu caminho e este caminho precisa ser respeitado. O importante é que todos aprendam. Aqui os interesses de cada criança são os protagonistas. A gente parte do que elas querem aprender, do que elas gostam, do que elas entendem que faz sentido na vida delas. Assim, as crianças percebem que todas elas têm características e interesses que são iguais e também diferentes. E quando elas veem que a diferença do outro é exaltada, cada criança quer ser quem ela já naturalmente é. Elas tendem a não querer se encaixar e a celebrar todas as formas de ser e estar no mundo. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a gente estuda, a gente questiona o status, questiona a sociedade e a gente se questiona. Não existe inclusão de verdade se a gente não estiver disposto a trilhar este caminho de perguntar como eu posso fazer diferente, como eu posso aprender mais, como eu posso adaptar e melhorar a escola e a sociedade para todos. Foi um processo onde a gente sente que ele pertence, né, à comunidade da escola, ele está integrado com outros alunos, né, não só na turma, ele fala de todos os professores, de todo mundo que trabalha aqui, né, então você percebe que ele é bem acolhido aqui, né, e tem as necessidades individuais dele bem atendidas. Eu acho que isso, para mim, né, não sou especialista aí no tema, mas acho que é assim que eu vejo ele nesse aspecto da inclusão, né. O Paco começou a estudar com 7 meses, assim, né, frequentar a creche. E aí, nos primeiros meses foi bem tranquilo, depois a gente começou a perceber que ele tinha suas dificuldades e a escola que ele frequentava a gente sentia que não acolhia. Eu, particularmente, sofria muito com isso. Foi por isso que a gente decidiu tirar daquela escola, apesar de ser uma escola bem tradicional, enfim. Porque eu sentia que existia pouco acolhimento em relação ao temperamento, às dificuldades dele. E, naturalmente, a gente também não se sentia acolhido, né, como pais. E aí, quando a gente procurou a Sempre, eu acho que isso foi bastante um diferencial, que várias vezes eu, como mãe, fui acolhida, fui abraçada pela Patrícia, pela Janaína, saí daqui chorando, quero chorar. Mas é isso, eu acho que existe acolhimento dele e da gente como pais. Agora tá comigo, eu que vou falar. Depois você fala também. Eu que vou falar. Alô? 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 Oi. 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 Meu nome é Leonardo, eu sou pai do Gabriel. Gabriel é TEA nível 1 e essa não é a nossa primeira escola aqui na Sempre, nós primeiros fomos em outra escola e foi um pouco complicado. Toda criança para adaptar é difícil, né? Mas o Gabriel foi muito mais difícil e a gente fica naquela, será que é adaptação ainda? Será que na verdade não tá bom? E a gente perdurou um ano inteiro e muitas dificuldades, chegaram até a duvidar do diagnóstico, sendo que o diagnóstico não procuramos de nenhuma maneira isso, foi um diagnóstico que os atrasos eram evidentes, né? E parecia que a gente estava numa escola de 20 anos atrás, as pessoas nem sabiam nem conversar sobre o tema. E no final do ano veio o livro do ano, que pra gente foi assim, foi devastador, porque o meu filho é super sorridente nas fotos da escola, estava sempre emburrado, sempre chorando. E a gente resolveu, então,
enfrentar a tarefa de tentar mudar. Quando a gente chegou na SEMP, parecia que a gente tinha viajado no tempo, porque parecia que a gente estava falando com pessoas de 30 anos depois, que sabiam sobre o tema, sabiam como incluí-lo, né? E a gente se sentiu muito acolhido, não só pela escola, pela diretora que conhece muito bem o tema, mas a gente tem hoje em dia a escola como realmente um parceiro, coisa que a gente nunca teve. E o que eu diria para outras famílias que estiverem numa posição parecida é não hesitem. Se você acha que seu filho talvez não esteja bem incluído, não esteja bem adaptado, fica nessa de, poxa, mas eu já sofri tanto para adaptar nessa escola. Não é porque seu filho é atípico ou porque ele é diferente, não necessariamente atípico, que ele precisa ter uma vivência na escola sofrida. Ele pode ter uma vivência na escola boa, gostosa, prazerosa. E é isso que eu digo para todo mundo. Busquem, aqui na Sempre a gente está muito bem acolhido. Para mim, inclusão assim, é ser ouvida, ser respeitada, ser incluída no processo para me sentir assim, pertencente mesmo à minha comunidade, aos meios em que eu participo. Eu vejo aqui a inclusão na Sempre muito também numa gestão participativa entre família e escola, que qualquer dúvida que eu tenho, qualquer coisa que eu sinta que está um pouco fora do lugar, eu consigo me comunicar direto com a escola, para a gente criar um plano juntos, não é uma coisa solitária, sabe? E a escola tem uma responsabilidade enorme neste caminho de inclusão, mas ela não pode ficar sozinha. É um caminho que é para ser trilhado junto com as famílias. Por exemplo, quando sua criança chega em casa e te conta que um coleguinha fez as coisas de um jeito diferente, apresentou um comportamento estranho, que bateu, que empurrou, o que você responde? O que você manda sua criança fazer? Como você a ensina a reagir? Eu não estou falando aqui para julgar, mas a gente precisa questionar e pensar diferente sobre esses comportamentos dos colegas dos nossos filhos. Estou perguntando porque este momento importa. A inclusão, ela não acontece só na escola. Ela acontece no caminho de volta para casa, quando a gente conversa sobre o dia do nosso filho. Acontece na mesa do jantar, acontece no café da manhã, no shopping. Ela acontece em todos os lugares. Porque as crianças aprendem muito mais com o que elas veem a gente fazer do que com o que a gente fala. E elas aprendem o tempo todo. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Mas a verdade é que aqui na Sempre, isso não acontece só em abril. Acontece todos os dias, do momento que a gente abre a porta até muito depois que a gente fecha as nossas portas. Acontece a cada segunda-feira, acontece todos os dias, acontece todos os meses. É um movimento constante da gente pensar e repensar as formas que podemos receber, acolher, desenvolver as nossas crianças atípicas e as suas famílias. Essa conversa acontece todos os dias, quando as crianças olham para um colega e dizem e pensam, ele pertence aqui. Quando uma criança se enxerga e diz, eu pertenço aqui. Se você chegou até aqui, até o final dessa conversa, é porque essa conversa importa para você e eu quero te agradecer pessoalmente. Isso importa muito pra gente aqui na Sempre. Se você quiser continuar a conversa, seja porque você tem um filho neurodivergente, seja porque você é neurodivergente, ou porque você quer entender melhor como acontece uma educação verdadeiramente inclusiva na escola e fora dela, e isso importa porque você quer ser uma pessoa mais inclusiva numa sociedade que ainda exclui, me chama, vamos tomar um café.